Pessoal, agora que a gente já viu bastante da teoria, dá pra gente colocar a mão na massa. Não vai dar para usar o Tinkercad, porque ele não tem o sensor ultrassônico SR04. Ele tem o sensor ping. Tem a mesma função, mas funciona de uma forma um pouco diferente, então não convém pra gente no momento. Você vem aqui em procurar e vamos digitar Arduino. Já vai abrir aqui o nosso blog dos embarcados. A gente tem o Simulino Uno. E a gente tem nosso ultrassônico aqui. Vamos puxar o nosso circuito. Nosso simulino e nosso ultrassônico. Bom, vamos começar aqui nosso experimento. Eu vou ligar o pino trigger no 12 e o pino echo no 11. Vocês devem estar perguntando, no código que você fez anteriormente para testar o pino trigger e tudo mais, você colocou o trigger no 12, mas no circuito lá com o Atmega no Proteus, você conectou no pino 18 do Atmega. Por quê? Se vocês se lembrarem, acho que da nossa primeira aula que eu mostrei o esquema elétrico do Arduino, o pino 12 aqui, se você caminhar do 5, ele vai estar ligado no pino 18 do Atmega. E é só por isso que eu fiz isso. É interessante a gente ter esse conhecimento aqui na hora de simular. Até fiz de propósito, conhecimento a mais para vocês. Bom, vamos voltar aqui para o nosso Proteus. A ligação basicamente é essa, bem simples, não tem muito o que fazer. E agora a gente vai para a nossa programação. Mas antes da gente ir para a programação em si, eu acho que é legal a gente entender bem o conceito de como vai ser o funcionamento, como que vai ser o experimento. Então eu vou pegar aqui e a gente vai fazer umas continhas. Vamos lá. Basicamente como funciona? A gente vai ter o nosso sensor. Ai, ai. A gente vai ter o nosso sensor. E a gente vai ter um obstáculo aqui, uma parede. Ele vai pegar, ele vai enviar o sinal. O sinal vai bater na parede e vai retornar para o sensor. E ele vai calcular uma variação de tempo. O tempo de transmissão, T de transmissão, e o T de recepção. Então ele vai pegar esse tempo aqui de recebimento, o TR, o tempo de transmissão, vai subtrair o tempo de transmissão. E esse aqui vai ser o nosso tempo de eco, que ele vai mandar pelo pino eco para o Arduino. Lembrando que esse tempo máximo aqui, esse tempo limite para o sinal ir e voltar, é de 38 milissegundos. Se de repente demorar mais que 38 milissegundos, o sensor automaticamente entende que não tem nenhum objeto na frente, que tá limpo a frente. Esse nosso sensor aqui, na verdade, se a gente for ver, ele não passa de um transdutor. O que é um transdutor? Transdutor nada mais é do que um transformador. Ele transforma magneto de física, tipo temperatura, pressão, ondas mecânicas, em sinal elétrico. E é basicamente o que ele está fazendo aqui. Se a gente for pegar e dividir por passos, aqui o que ele está fazendo? Ele tem a etapa do envio do sinal, daí tem a parte da reflexão, o sinal ele é refletido na parede,
tem depois a etapa da detecção do sinal refletido, que é quando ele recebe de novo o sinal. Refletido. E assim, o que mais dá pra gente conversar sobre ele? Ele funciona numa corrente de 15 mA, esse dado aqui a gente pegou no datasheet. Ele envia ondas quadradas na frequência de 40 kHz. Se vocês lembram, pulso ultrassônico é qualquer pulso que seja acima de 20 kHz. Sendo acima de 20 kHz, a gente está trabalhando com ultrassônico. Como ele trabalha com 40 kHz, ele está trabalhando na faixa de ultrassônico. Ele tem um range, como a gente viu no datasheet dele, de 2 centímetros a 4 metros. Abaixo disso é o que a gente chama de zonda morta. A angulação que ele funciona não é muito grande, o raio de visão dele é 15 graus. Ele tem uma precisão de 3 milímetros. E é isso, acho que é o mais importante para a gente ter aqui em mente. A outra coisa, a velocidade do som, a gente conversou lá atrás, é de mais ou menos 343 metros por segundo, numa temperatura de 25 graus Celsius. Então essa é a temperatura que a gente vai usar no nosso cálculo. Se a gente pegar, tem um triângulo aqui bem legal. Lembra aquele triângulo de Lady-Hons? Ele tem um triângulo similar. Que aqui embaixo nós temos a velocidade, o tempo, e aqui nós temos a distância. Então se a gente pegar a distância, vai ser velocidade vezes tempo. Se a gente quiser a velocidade, vai ser a distância sobre o tempo. E se a gente quiser o tempo, vai ser a distância sobre a velocidade. A fórmula que é interessante, que é bom para a gente decorar as 3 fórmulas, mas a fórmula que é interessante para a gente pegar daqui é a de variação de tempo, que é a variação de tempo é igual a distância sobre a velocidade. É daqui que veio aquela fórmula lá do nosso sensor, que a distância medida nada mais é do que a variação de tempo vezes a velocidade divide por 2, porque é ida e volta. Tá difícil, deixa eu pensar. Ida e volta. A velocidade é de 343. Só que a gente não pode colocar 343, porque 343 é metros por segundo. Essa velocidade aqui tem que ser em centímetros por microsegundos. E como que a gente faz essa conversão? É bem simples. 1 centímetro vai ser igual a 1 metro divide por 1000. Então, 1 centímetro vai ser 0,01 metro. Então, se a gente pegar 340 metros por segundo,
e a gente pegar, multiplicar por 100, porque 1 metro é 100 centímetros, nós temos 3.400 centímetros por segundo. Agora nós temos que 1 microsegundo é igual a 1 segundo divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é 10 a menos 6, 10 a sexta. 10 a sexta. Então, isso aqui vai ser 0,0000001 segundo. Então, se a gente pegar esse 3.400, jogar para cima, não estou enxergando o meu mouse. Vou jogar para cima aqui. Opa. 3.400 centímetros, que está em segundo, e dividir aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai ter 0,034 centímetros por microsegundos. Então aqui a gente vai usar 0,034. Tanto faz se a gente vai dividir o tempo aqui por 2 e depois multiplicar pela velocidade, se a gente vai dividir a velocidade por 2 e depois multiplicar pelo tempo. Não vai fazer muita diferença. Se a gente pegar 0,034, vamos aqui para baixo. Deixa eu ver como que eu faço para descer. Bom, já deu. Se a gente pegar 0,034 e dividir por 2, da fórmula aqui, por causa da ida e da volta, nós vamos ter 0,017, 0,017, 24, mais ou menos. É interessante. Então, se a gente inverter isso, ou seja, pegar 1 e dividir por 0,01724, nós temos 58. E o que é esse 58 que a gente achou aqui? Nada mais, nada menos. Se a gente vir aqui no datasheet do HCR, aqui para converter, para calcular a distância em centímetros, a gente vai pegar o tempo do eco de microsegundos e dividir por 58. É esse 58 que a gente achou aqui, só para entender de onde vêm as coisas, para a gente não fazer um negócio a esmo. Outra coisa, só para a gente finalizar aqui essa parte aqui de contas. Se a gente pegou no pino do eco lá um sinal de, sei lá, 560 microsegundos, e a gente aplicar na fórmula D é igual 560 vezes 0,034 divide por 2, nós vamos ter que nós temos uma distância do objeto, do obstáculo, de 9,52 centímetros. E pasmem, se você pegar 560 e dividir por 58, nós vamos ter uma distância de 9,65. Dá uma diferencinha, mas é porque eu dei umas arredondadas. Mas é praticamente a mesma coisa, é insignificante essa diferença. Então a gente pode usar essas duas fórmulas aí para calcular a nossa distância. Então vamos
chegar aqui e vamos montar o nosso programa. Vamos usar como base esse aqui e montar o nosso. Bom, pessoal, eu vou dar uma simplificada aqui, ó. Eu vou criar as nossas const int, porque é o correto. Então, vamos fazer place const int. A primeira vai ser o nosso pino de trigger, eu vou chamar de trig, e o segundo de echo, eu vou chamar de echo. Essa terceira constante int, constante que a gente vai criar, a gente vai chamar de distância underline obstáculo. E o que ela vai ser? A gente vai colocar igual a 20. Porque eu quero em centímetros. Tá? 20 centímetros aqui. E a gente vai fazer um projeto que o sensor ele vai identificar se tem ou não um objeto na frente dele. Se tiver um objeto mais próximo, com uma distância menor que 20 centímetros dele, ele vai identificar que tem um objeto. Se o objeto tiver uma distância maior que 20 centímetros, ele vai falar que não tem objeto. É isso que vai ser a nossa ideia desse nosso projeto aqui, para entender o funcionamento dele. Isso daqui sai fora, a gente não precisa mais disso. Agora vamos para o nosso pmode. Como a gente conversou, só vou mudar aqui a nomenclatura. Trigger e echo. Trigger vai ser output, echo vai ser input, o Arduino vai receber. Tem que colocar em qual pino está o trigger, em qual pino está o echo. Nosso trigger acho que estava no 12 e o echo, se não me engano, estava no 11. Deixa eu até confirmar, mas acho que era isso. Trigger no 12 e echo no 11. Agora a gente vai para o nosso void loop. Antes da gente mexer aqui no void loop, eu vou criar uma função para o código não ficar muito repetitivo. O código ele vai ficar de uma forma mais dinâmica. Então eu vou criar uma função inteira chamada sensor morcego, porque o ultrassônico o morcego ele enxerga objetos por ultrassônico, então vou chamar essa função de sensor morcego. Quando eu for utilizar ela lá em cima, eu vou ter que colocar o pino do trigger e o pino echo. E agora vamos para a nossa função. Digital. Na verdade não preciso escrever isso aqui, né? Eu posso copiar daqui. Só vou mudar para trigger. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui também trigger. Eu vou copiar essa parte aqui porque eu não preciso que ela esteja aqui. Eu vou copiar aqui para baixo. Ctrl X e vou colocar aqui na minha função morcego. Ele já vai começar em low. Começando em low, eu vou dar um delay de microsegundos de 2 microsegundos, só para garantir uma margem de segurança. Então eu vou colocar ele em nível lógico alto. Deixa eu dar uma copiada aqui. E manter ele por 10 microsegundos, igual a gente fez anteriormente. E depois eu vou dar o pino do trigger vai estar em low de novo. Perfeito. Então aqui eu já vou ter recebido o echo. Feito isso, eu vou usar o return. Vocês vão entender mais tarde. Pulse in. Vou explicar para vocês mais tarde como funciona essa função aqui, esse comando. Ele vai retornar o quê? O pino de echo. O que tiver no pino echo. Pino echo, foi assim que eu escrevi? Foi. Pino echo, enquanto ele estiver em nível lógico alto. Só que ele não vai retornar só o que tiver no pino de eco. Ele vai retornar o que tiver no pino de eco enquanto ele estiver no nível lógico alto, dividido por 58, que foi aquele 58 que a gente conversou lá atrás. Então está aqui nossa função morcego, nossa função sensor morcego. Agora a gente volta para o nosso void loop, que é o interessante.
vai ser um if distância, se distância vai ser um if, não, vou criar uma variável distância, eu não posso criar antes, e essa distância vai ser o valor do sensor morcego, que eu criei lá embaixo, e clig e eco. Então o que está fazendo aqui? Eu estou falando que é sensor morcego, o clig é 12 e o eco é 11. Então esse primeiro aqui vai ser o pino de trigger e esse segundo vai ser o pino de eco. Então estou falando que o pino de trigger é 12 e o pino de eco é 11. Ele vai pegar o pino de trigger e vai pôr em nível lógico baixo. Esperar 2 microsegundos, depois colocar o pino de trigger em nível lógico alto. Esperar 10 microsegundos, depois desligar o pino de trigger. E então o que tiver no pino do eco, enquanto ele estiver em nível lógico alto, ele vai retornar por essa variável distância, ele vai dividir por 58 e retornar para essa variável distância. Aí sim eu vou poder fazer esse if. Se a distância for menor ou igual à distância obstáculo, a distância do obstáculo, então ele faz alguma coisa. Se não, ele faz outra coisa. Aqui eu poderia mostrar no serial, do monitor serial do Arduino, só que eu acho que vai complicar um pouco mais no nosso caso no Proteus. O que eu vou fazer então? Eu vou criar mais um pino aqui, ó. Const int LED e vou ligar no pino 13. E vou criar aqui, ó, pinmode LED output. Se a distância for menor que 20, então digital write pino 13, que é o LED, vai ser write. Se não, o nosso pino 13 ele vai ser low. Vou copiar aqui para facilitar a minha vida. Então é isso, se o objeto tiver com uma distância menor que 20 centímetros, ele vai acender o LED. Se a distância for maior que 20 centímetros, ele vai apagar o LED. Acho que está legal para entender. E está a função sensor morcego aí mastigada para vocês. Vamos compilar. E vamos exportar binário compilado. E vamos voltar para o nosso Proteus. Vou ter que procurar aqui um LED. Optoeletrônicos, LED Red. E vou ter que colocar um terra aqui embaixo do LED. Após isso, a gente vem aqui com o direito, editar propriedades, vamos carregar nosso código,